E o Lula é uma representação dessa ascensão do pobre ao poder. Isso é o que eu tô falando meio zoando, é verdade também. Claro. E é muito por isso que ele tem tanto apoio político, assim. A história dele é uma história que muita gente se identifica. Tipo, o cara que saiu do de baixo, defendeu a galera dele, pelo menos a história é essa, né? E aí tem essa visão que tá agora em embate claro e direto, porque não temos mais terceira via, nem uma porra nenhuma, com o Bolsonaro, que também representa uma parcela da população que é mais, tipo, a classe média, que sempre foi classe média e tá cansada do Estado no lombo deles todos os dias e entende que o representante do povo, né, da classe mais pobre, é um farsante e eles vão acabar prejudicando o pobre e eles também, a classe média, né? Meio que é essa divisão que tá rolando agora, eu acho, não sei. Cara, eu interpreto talvez de uma outra forma, eu interpreto um pouco mais geograficamente. Eu acho que o Brasil está um pouco dividido. Se você for analisar Norte, Centro-Oeste e Sul, é um Brasil mais bolsonarista. Se você for analisar o Brasil do Nordeste, é um Brasil mais petista, mais lulista. Aliás, historicamente sempre foi. E se você for analisar o Sudeste, por incrível que pareça, é a região do Brasil mais dividida. Isso se você for analisar o resultado eleitoral de domingo e o resultado, por exemplo, eu sei que pesquisa está embaixo e tal, a gente pode falar bastante disso também se você quiser, mas mostra claramente um Sudeste, mesmo se tiver mais ponto para um ou menos ponto para outro, um Sudeste bem mais dividido do que outras regiões. O que eu acho que isso se traduz? Se traduz em duas coisas. Há uma predominância de um discurso mal feito do Bolsonaro na classe média, e esse discurso, eu acho que ele pecou ao longo desses 4 anos em vários pontos específicos, como no caso, por exemplo, da pandemia, que é aquela pessoa que tem o resgate histórico, da treta das vacinas, da treta daquelas piadas que o Bolsonaro fez, aqueles vídeos, a própria postura de enfrentamento no caso da pandemia e tal. Não foi muito presidencial, né? Isso está sendo muito resgatado, eu acho, por esse eleitor de classe média. E pelo eleitor do Nordeste, de uma política econômica, que é uma política liberal, que ao meu ver é uma política muito acertada, mas que é muito difícil de funcionar no Brasil com um país tão pobre assim, né? Se você for analisar o que o Bolsonaro fez pelos mais pobres, principalmente com esse Auxílio Brasil, é uma política pública sendo feita no primeiro semestre desse ano. Ou seja, tanto é que ele mudou a PEC, fez tudo que fez e tal, precisa implementar o Auxílio Brasil, R$600, R$600. Na época o governo até queria R$200, a própria Câmara brigou para aumentar e tal, e no final das contas a politicada foi lá, se acertou e colocou 600 conto. Só que eu acho que isso se demonstrou eleitoralmente, e está se demonstrando ineficaz no Nordeste, que é a região onde mais pega. Se você for analisar o resultado eleitoral do Nordeste, a gente teve mais ou menos, arredondando, 70-30. Isso é um estrondo, né? É uma puta de uma distância. Ou seja, mostra que a política liberal, que foi feita nesses 4 anos, não dialogou com esse eleitor específico. E aí eu não tô dizendo que essa política é errada, tá? Eu acho que essa política, pensando a longo prazo, pensando numa distribuição do Brasil, numa evolução do Brasil, é por aí o caminho. O auxílio, você disse. Mas, não. A política liberal. Entendi. De você justamente não ficar o tempo inteiro dando esses auxílios, a compra de voto e tal, não sei o quê. Agora, pensando do ponto de vista eleitoral, com uma eleição a cada 4 anos e num país absolutamente pobre do jeito que a gente tem, é muito difícil. É uma puta de uma treta de ser executado. Então eu entendo isso. E o resultado hoje, ele está se demonstrando dessa maneira. Ou seja, uma classe média, principalmente do Sudeste, muito dividida, e a maior rejeição do Bolsonaro é no Sudeste. No Sul ele navega, no Norte eu acho que ele vai bem, no Centro-Oeste ele vai bem. Só que em âmbito quantitativo, se você for analisar o número de cabeças, é Sudeste e Nordeste que importa. Sim, onde tem mais gente. Norte e Centro-Oeste são regiões com uma densidade muito baixa populacional, né? E o Sul, o Bolsonaro vai muito bem. Então acho que basicamente é isso. Eu talvez não distribuo, eu tento pensar muito nessa questão geográfica, que eu acho que faz a diferença até pra gente entender historicamente. Mas por que a geografia está impactando tanto? Por que a divisão do voto pode ser percebida através de linhas territoriais, entendeu? Por que
um pensamento está focado numa região e outro... Por que não é mais dividido? Porque a gente não tem, sei lá, a Bahia votando de um jeito, mas o Piauí votando do outro? Por que você não tem... por que você não tem uma individualização de cada estado do Nordeste? Porque eles estão votando em bloco. Porque eu acho que majoritariamente a população mais pobre é a que impera lá, né? O Lula vai bem no mais pobre, inclusive do Sudeste, inclusive do Sul. O petismo, ele conseguiu ao longo dos anos dialogar com essa parcela da população e fazendo uma política absolutamente populista. Não é uma política... Até porque eles continuam absolutamente mais pobres populista, completamente populista, que destruiu o Brasil, que deixou o Brasil absolutamente endividado. Então, assim... Só que, do ponto de vista... É importante que as pessoas que nos acompanham, eu acho que elas façam um raciocínio com a gente da divisão de uma política de Estado para uma política de eleição. São coisas absolutamente diferentes. Você promover uma política liberal, eu acho, pelo menos, é uma política acertada de Estado. Mas, eleitoralmente, eu tenho muitas dúvidas. Eleitoralmente. Entendi. Pensando do ponto de vista do convencimento do mais pobre a votar naquele determinado candidato. Eu acho que, por exemplo, o mais pobre ele não consegue compreender a importância que se tem de privatizar uma empresa pública. É difícil isso. Avançamos, se comparado ao passado, mas ainda é muito difícil. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.